Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar mais detalhes sobre o processo de criação de uma identidade visual feita para uma empresa de consultoria de marketing pessoal e profissional. Uma pegada moderna, com cores lindas, e dessa vez eu vou abrir um pouco mais o meu processo criativo. Vou mostrar mais detalhes aqui, vou mostrar os rascunhos e as decisões que eu tomei para desenvolver esse projeto. E aí, ficou curioso para ver os detalhes? Então fica comigo nesse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito. Agora chega de papo e bora pro vídeo! Vamos iniciar com a primeira etapa, que é o briefing. O nome dessa empresa é Color.me e a empresa atua no ramo de consultoria e mentoria de marketing pessoal e profissional. Ela auxilia pessoas na criação de perfis profissionais, empresariais, analisando o currículo, simulando entrevistas, auxiliando também na transição de carreira, entre outros serviços relacionados. A minha cliente também comentou que tem uma frase que ela gosta muito, que é "me deixa colorir a sua mente", e está muito relacionada com o propósito dessa empresa, que é "me deixa iluminar a sua mente, me deixa te ajudar a iluminar ali os seus pensamentos, a enxergar coisas que talvez você ainda não esteja conseguindo enxergar sozinho". Então essa frase é como se fosse o slogan da empresa e a gente vai trabalhar ela também na identidade visual. O público dessa empresa é misto ali e a faixa etária é entre 18 e 50 anos. A ideia é que a identidade visual tivesse um toque de modernidade, que fosse exclusiva, que fosse acessível também. Até pelo fato do nome ser Color.me, né? A gente tem essa sensação de ter cores. A gente vai trabalhar cores nessa identidade visual e também a cliente pediu que ela fosse um pouquinho mais clean, que fosse um pouquinho mais minimalista, sem muitos detalhes, sem muitos elementos. Então vocês vão ver como a gente vai trabalhar isso nessa identidade visual. Bom, com as informações do briefing eu parti para fazer algumas pesquisas, separei algumas referências, me reuni com a cliente, a gente trocou uma ideia, eu fui mostrando ali as referências que eu separei. Bom, essas aqui foram algumas das referências que eu separei para poder mostrar para a cliente, para que a gente pudesse conversar um pouquinho mais sobre, para ter um direcionamento maior ali do projeto. Então, uma das coisas que a gente conversou é como o nome se referia a Color.me, né, de cores, de "me deixe colorir a sua mente", a ideia é que a gente pudesse trabalhar muito bem as cores, que fosse uma identidade visual que fosse colorida. Então aqui a gente tem algumas referências de cores, né? Algumas ideias também de marcas que trabalham muito bem assim as cores, né? Essa brincadeira das cores. Além disso, outra coisa também que a gente tinha conversado é que a ideia era que fosse um cérebro. Como tem essa questão ali de "me deixe colorir a sua mente", né? A ideia era trabalhar também um cérebro, porém que não parecesse tanto um cérebro anatômico, digamos assim, para não remeter a nenhuma outra área, como por exemplo a área da psicologia ou até mesmo da tecnologia. Então esse foi um cuidado que a gente teve na construção dessa identidade visual. Então basicamente foi isso, separei as referências e a gente conversou um pouquinho mais sobre para ter um direcionamento mais visual do projeto. Depois das referências, comecei a rascunhar no papel mesmo, assim, algumas ideias que eu tive para o cérebro, né, para o símbolo dessa marca. Então aqui eu tenho, até separei meu caderninho, tem alguns rascunhos que eu fiz aqui. E aí, o último que eu cheguei foi nessa ideia aqui. Não sei se vai estar aparecendo direitinho aí para vocês, se dá para entender um pouquinho da minha ideia, mas chega um momento que a gente está fazendo os rascunhos no papel, que a gente tem que passar para o computador para ver como que vai ficar, para refinar, ou até mesmo para ver, poxa, essa não tá indo pro caminho legal aqui, vou ter que mudar um pouquinho mais. Então, cheguei nessa ideia aqui, que se vocês repararem, é um C e um M de Color.me, num formato de cérebro. Então essa era a minha ideia, isso era o que eu queria construir para a marca, né? O C e o M juntinhos e que eles tivessem ali, que simbolizasse, né, o formato de um cérebro. Bom, transferi meu desenho então aqui para dentro do Illustrator, mas antes de começar a trabalhar no desenho, eu fui fazer alguns testes de tipografia, fui testando aqui algumas fontes para ver o que se enquadrava melhor, o que condizia um pouquinho melhor ali com a proposta da marca. Então, aqui tem alguns testes, aqui ao lado, daí já começam os meus rascunhos em relação ao símbolo. Eu não tenho muito uma ordem quando eu tô criando assim, então às vezes eu já começo pelo símbolo, outras vezes eu começo ali definindo a tipografia, até porque tem alguns símbolos que eles são tipográficos, né? Então só tem o nome mesmo. Então esse aqui eu dei uma analisada aqui nas tipografias e parti para os rascunhos. Vocês podem ver que eu ainda
coloquei aqui no computador algumas das ideias que eu estava tendo ali no papel mesmo. Depois eu peguei uma imagem de cérebro e comecei a rabiscar por cima para fazer alguns testes. Aqui tem mais testes, tudo isso a gente vai refinando um pouquinho. Só que assim, pode ver que tem bastante teste desse aqui e eu não estava gostando muito da ideia, estava remetendo a uma outra mensagem, não estava muito ao que eu estava querendo. E tem um momento em que a gente está desenvolvendo o projeto que a gente tem que ser bem crítico, tem que ser bem analítico mesmo, para não desenvolver um projeto que remeta a outra coisa. Então, assim, vocês já devem ter visto mesmo na internet aí alguns símbolos, alguns logotipos que têm um duplo sentido, né, por exemplo. Então, a gente tem que ter essa fase dentro do projeto de fazer uma análise mais criteriosa sobre o símbolo que a gente está construindo. E nesse caso aqui, eu estava trabalhando em cima do cérebro, porém comecei a reparar que o símbolo estava passando uma outra mensagem, estava até parecendo um bebezinho assim, né, no útero, né, como se fosse enroladinho assim a cabeça, o bracinho, e aí eu já não estava gostando dessa ideia, não era essa a proposta, não estava ficando legal, e aí eu comecei a pensar em outras formas de poder modificar então essa ideia que eu tive ali pro logotipo. O que eu fiz? Voltei lá pro meu caderninho de novo, fiz mais alguns rascunhos e cheguei nessa ideia aqui, que é o traço um pouquinho mais grosso, né? Que a gente desce aqui com o C até embaixo e aí depois tem a perninha do M. Então a gente consegue ter o C e o M e o formato assim que lembra um cérebro, tá? E aí não tá mais transmitindo aquela outra mensagem que tava lá no início. Então, depois eu refinei um pouquinho mais os traços, fui fazendo alguns ajustes, fui colocando aqui a tipografia, pode ver que eu fui fazendo alguns testes, né? Então toda essa parte aqui sempre trabalhando no branco e no preto, para não confundir ali, né? Enfim, por mais que eu tenha separado algumas cores aqui para testar, eu ainda não tô fazendo teste de cores. Por enquanto, só definindo o símbolo ali e a tipografia também. E aqui ao lado, então, a gente já tem o logotipo, né? O resultado dele. Ficou assim. Vou até aproximar um pouquinho mais aqui para poder ver direitinho. Ficou assim, então, o nosso símbolo. E aqui a fonte escolhida, tá? Tem alguns projetos que eu faço algumas modificações na fonte, né? Quando eu vejo a necessidade. Nesse caso aqui eu não vi a necessidade, porque essa fonte combinou super bem, tanto com o traço também do símbolo, quanto para a proposta da marca, tá? Então aqui embaixo eu só coloquei alguns atributos da marca, né? Que é moderna, exclusiva, criativa. E depois disso aqui eu parti então ali para fazer os testes de cores, para a gente poder colorir a nossa identidade visual, colorir aqui o nosso logotipo. Um pouquinho aqui abaixo também já comecei os testes de cores. Eu testei muita coisa ali dentro do que achava que ficaria legal. Então vocês vão ver aqui que tem muito teste mesmo. Eu vou testando todas as cores, todas as combinações, vou trocando ali. A gente tem que ver também tudo que faz um contraste legal para que a marca fique evidente. Então tudo isso é na base do teste mesmo. Como a ideia era ser algo moderno, humano, acessível, mas também criativo, esses aqui foram alguns testes de cores que eu fiz, tá? E aí acabei chegando no resultado aqui dessa paleta de cores, tá? E aí aqui ficou mais alguns testes, olha, é tudo uma bagunça ainda porque é tudo muito teste, né? Então, essa paleta aqui foi definida, fiz algumas montagens aqui para ver como que ia ficar, enfim. Com as cores definidas, eu já parto para criar alguns elementos da identidade visual, para que a gente possa criar os mockups e fazer a apresentação também para o cliente. Então, a partir disso aqui, já fui testando aqui algumas coisas para ver o que ficaria melhor como elemento gráfico, fui fazendo aqui alguns testes, olha, tudo isso aqui é teste de como ficaria um cartão de visitas, como que eu poderia incorporar o elemento, né, de certa forma, na identidade visual. Aqui a gente tem aquela frase da marca, então aqui tem vários testes. Deixa eu... Aqui, ó. Tudo isso aqui faz parte do teste. Ó, aqui o elemento bem grandão sobre a imagem, aqui como se fosse um papel timbrado. Pode ver aqui que a gente pensou também em colocar as palavras com cores diferentes, né, para dar esse destaque no nome da marca. Ó, mais alguns testes aqui. Então, tudo isso aqui é teste que a gente vai vendo o que funciona e o que não funciona para a identidade visual, para os elementos, para as estampas. E vai, depois disso aqui, já vai criando os mockups para
montar a apresentação para o cliente. Com os mockups prontos, então, montei a apresentação, enviei para a cliente poder fazer a análise dela. A cliente amou todo o conceito, toda a ideia, né? A construção do símbolo, a ideia também das letras ali com cores diferentes para dar mais destaque ao nome da marca, então ela aprovou tudo. Porém, em relação às cores, ela pediu pra gente fazer um pequeno ajuste. E acabamos trocando então o azul e aquele verde água por um coral mais clarinho e também um coral mais vivo, para dar um destaque a mais para a identidade visual. Essa troca das cores não interferiu tanto, porque ela ainda tem essa vivacidade, tem essa energia, traz esse toque criativo para a identidade visual. A gente tem esse contraste ali bem grande das cores. Então, a gente manteve toda a proposta, né, que tinha também no briefing, porém com as cores alteradas, e que eu achei que ficou lindíssimo, ficou incrível esse projeto, e eu vou deixar agora as imagens para que vocês possam ver como ficou essa identidade visual. E esse foi o projeto de identidade visual desenvolvido para Color.me. Ai, gente, eu achei tão legal, adorei essa brincadeira das cores. Por mais que ele seja colorido, ele tem esse toque que é um pouquinho mais clean, assim, que não tem tantos elementos brigando ali, né, nas imagens, porque a gente já tem as cores ali que já carregam toda essa parte mais criativa da marca. Eu achei incrível o resultado. Me contem aqui o que vocês acharam. Me contem também se vocês gostam desse estilo de vídeo, que eu abra um pouquinho mais ali por trás do processo de criação. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham, tá bom? Foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não ficar de fora dos próximos conteúdos que eu vou trazer. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!